RTD, NTC, PTC, Termopar, essa é a sopa de letrinhas aí que você tem que digerir quando precisa selecionar um sensor de temperatura para usar na automação predial. Então hoje eu trago esse tema para a gente desvendar as diferenças entre cada uma dessas tecnologias e como a gente aplica, quais são as formas de aplicação no mundo da automação predial. Tá certo? Então, rapidamente, o primeiro sensor de temperatura que surgiu foi lá em Milwaukee, em 1883, desenvolvido pelo Warren Johnson. Tá? Isso aí foi utilizado para indicação da temperatura de uma sala para o pessoal que colocava carvão na caldeira. Tá? Então, esse foi o que eu considero aí o nascimento da automação predial, e ele já nasceu então voltado para o conforto térmico. Tá? Agora, de lá para cá, nós temos então a tecnologia que desenvolveu vários materiais, né, e com ele várias opções de sensores e de elementos de medição e que fazem sim a diferença quando a gente vai selecionar. Se você trabalha na automação predial, você provavelmente já enfrentou o seguinte problema. Você abre a tela gráfica e você vê que a temperatura medida pela automação de uma água gelada, por exemplo, ela está diferente da temperatura registrada pelo chiller, que você lê via integração. Mas fisicamente esses dois sensores estão a menos de 1 metro um do outro, na mesma tubulação, né? E eles têm às vezes uma variação de 1 grau. Né? Então, esse tipo de situação ele se dá pelas diferentes tecnologias aí, os diferentes materiais que cada um desses sensores é constituído e naturalmente pelo preço. Tá? Então, vamos passar pelo RTD, termistores, termopares e sensores de estado sólido. Bom, o RTD é uma sigla que significa Resistance Temperature Detector. Tá? Nada mais é do que um metal que varia a sua resistência conforme a temperatura que ele está ali imerso varia. Tá? Então, ele normalmente aí, para o mundo de automação predial, ele é constituído aí dos seguintes metais, né? Ou platina, níquel, cobre. Prata você já não acha, deve ser uma aplicação mais industrial. Tungstênio também não, níquel de ferro. Tá? Mas na automação predial é muito comum achar platina, níquel e muitas vezes cobre também. Tá? Eles são aí esses elementos constituídos ali por uma fina camada desse metal e são encapsulados aí de várias maneiras, dependendo da aplicação, como medição de temperatura de água, de ar no ambiente, num duto ou ar externo. Tá? Bom, quais são as vantagens do uso de um sensor tipo RTD? Tá? Ele tem uma resposta linear. Então aqui eu mostro um gráfico aqui dos sensores de níquel, cobre e platina e dá para perceber que ele tem um comportamento praticamente linear, principalmente para automação, que a gente normalmente a faixa de atuação ali, né, é de 0 a 100 graus. Tá? Quando você inclui uma água quente, né, tem que ser até uns 100 graus, mas se você não tiver água quente, só água gelada, você vai, o range de um ambiente não passa ali de 40 graus. Tá? Então, essa é uma vantagem, essa linearidade do comportamento aí dessa resistência. Ele tem uma boa estabilidade e um alto range de atuação de temperatura. Mas, como eu disse, para a gente não importa se o sensor ele pega de menos 500 graus a mais 500 graus, né? Porque para a automação a gente efetivamente não precisa. Um ponto que é importante e define a qualidade, o preço do sensor é a precisão dele. Né? Então, existem algumas padronizações aí em termos de precisão, mas é importante que você pegue o catálogo do sensor, às vezes um sensor danificado ou que você quer comprar, e você verifique esse grau de precisão.
Tudo bem, às vezes numa aplicação de conforto, você ter uma precisão ali de 0,5 graus, ela pode não ser muito relevante, né? Porque às vezes está 23,2 ou 23,7 para a maioria das pessoas pode não ter muita diferença, tá? Mas quando você parte ali para uma água gelada, é interessante que você tenha uma precisão um pouco melhor. Caso contrário, você pode se deparar com a situação, né, de ter um valor da temperatura do chiller muito diferente da temperatura que você vê na automação. Bom, quais seriam as desvantagens desse sensor aí RTD? Tá? Ele tem uma baixa variação da resistência conforme a temperatura varia. Então a temperatura ela tem que variar muito para eu conseguir ter uma variação boa. Tá? Isso impacta na precisão, porque eu tenho que ter um circuito eletrônico mais preciso para conseguir captar essa variação. Um outro aspecto que é interessante é a resposta lenta a uma variação de temperatura. Então, até que o meu circuito ele consiga detectar essa variação, eu tenho uma resposta mais lenta. Para a aplicação de conforto, isso não conta muito, né? Isso não interfere muito, mesmo porque uma temperatura, suponho, de um ambiente, ela tem um valor ali meio estável, tá? Mas é interessante você saber disso, porque dependendo da sua aplicação, você vai optar por outro tipo de sensor, tá? O sensor RTD, ele está sujeito, sim, a um processo de autoaquecimento. Por quê? Ele precisa de uma fonte, né, para conseguir mostrar a resistência, ele tem que ter uma fonte, né, conectada naquele circuito, e ele pode se autoaquecer, fazendo com que esse aquecimento interfira na sua medição. Além disso, como é uma medição de resistência, a resistência de todo o circuito, incluindo da controladora, o cabo utilizado, a distância instalada, talvez isso aí interfira na medição, porque é uma medição de resistência e um fio, ele é cobre, é metal e ele tem resistência. Então, atenção para sensores instalados muito longe do quadro de automação. Quando você tem esse tipo de instalação, talvez seja interessante você instalar um transdutor, tá? Por quê? Veja só, o sensor de temperatura, ele é ali o elemento de medição e ele passa essa característica de forma elétrica para a controladora, que vai fazer a conversão analógico-digital. Mas, devido a esse problema, talvez seja interessante você colocar um transdutor, que ele já te dá um sinal de 0 a 10 volts, e num processo já linearizado, tá? A controladora de automação, ela trabalha sempre com processos linearizados. Então, por mais, suponha que você tenha lá um sensor com uma curva logarítmica, o dispositivo da automação precisa linearizar isso aí. Por quê? Porque internamente os blocos de função, a forma como tudo funciona na automação, considera que o processo é linear, tá certo? E o último aspecto aqui de desvantagem desses sensores RTD é justamente que eles são facilmente danificáveis. Por ser constituído aí por uma fina camada às vezes fina, né, camada de metal, ele está sujeito aí a um dano por vibração ou por um impacto, tá? Então, são os pontos aí que precisam ser observados no sensor RTD, certo? Aqui eu mostro duas formas de conexão, tem sensores que são conexão a 2, 3 ou 4 fios, mas para você que está instalando, você vai comprar aquele sensor ali encapsulado, você não vai perceber essa variação, tá certo? O que você tem que ver é, na verdade, o tipo de resistência. Todos esses sensores RTD, eles são classificados a uma resistência no R0, ali no 0 grau. Então, é o 100 ohms, 10K, que é o 10.000 ohms, sempre com esse valor em ohms.
E isso é importante porque você precisa saber se a sua controladora aí que você vai instalar o sensor, ela lê esse sensor. O que essa controladora faz? Ela tem internamente uma tabela que vai fazer essa conversão de resistência versus temperatura. Então, quando uma controladora ela lê sensores RTD 10K, significa que ela já tem essa tabela de conversão internamente nela. Tá? Termistores, tá? Termistores, ele é com uma constituição por semicondutores e eles também funcionam com uma variação da resistência a partir da variação de uma temperatura de medição. Tá? Ele pode ser de dois tipos, ou PTC ou NTC. O que é isso? PTC, a sigla significa Positive Temperature Coefficient. Significa que a resistência vai variar positivamente conforme a temperatura aumenta. E o NTC, que é o Negative, significa que a resistência vai variar negativamente conforme a temperatura aumenta. Normalmente, na automação, quando é um termistor, você encontra ele do tipo NTC. Tá? Então, eu coloco a foto aí do lado para você ver os tipos do elemento de aferição, de medição desse sensor. Tá? E quais são as vantagens de um termistor? Tá? Atenção, RTD e termistor, os dois entregam resistência, tá? Na sua forma de medição. Bom, o termistor ele já tem uma alta variação na resistência com a variação da temperatura. Então, enquanto o RTD lá ele varia pouco, né, uma variação de temperatura promove uma variação curta, pequena de resistência, no termistor isso aí já é maior, o que é interessante, porque eu consigo, às vezes, com uma pequena variação de temperatura, eu já identificar. Além disso, a resposta, né, dessa medição é rápida, bem mais rápida que o RTD. São elementos, são semicondutores, são de baixo custo e tem boa estabilidade. Mas qual que é o problema então do termistor? É que eles não são lineares. E quando você trabalha com algo não linear, né, que é uma fórmula logarítmica, você vai precisar estabilizar isso aí ou via um circuito eletrônico ou através de uma equação matemática, né, rodando num processador. Então isso demanda um esforço maior. Então, apesar do sensor ser de baixo custo, eu preciso ter um hardware um pouco mais robusto, certo? Bom, o range de atuação também desses termistores, ele é mais limitado do que o RTD, mas como eu disse, para automação o nosso range ali não é muito problema. Como você pode ver no gráfico à direita, no range que a gente trabalha, normalmente, ou então que se trabalha, normalmente se seleciona um trecho que acaba tendo uma certa linearidade. Isso pode acontecer dependendo do tipo do sensor e da curva desse sensor. Tá? Mas no fundo, para você que vai instalar na automação, você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar nos tipos de sensores RTD e termistor, no caso, né? E se a sua controladora vai ler isso diretamente ou através de um transdutor. Bom, o termistor também sofre por autoaquecimento, porque ele precisa de uma fonte, então isso pode acabar aquecendo o elemento ali de medição, tá? E ele precisa de uma fonte. Então, enfim, essas são as diferenças do RTD e do termistor, sendo que principalmente um é linear, outro não é linear, um varia pouco a resistência com a temperatura e outro varia muito, né? Então, dependendo da aplicação, você seleciona. A gente encontra vários tipos de sensores desses dois materiais no mundo da automação pedial. Quando a gente parte aqui para os termopares, a gente já começa a ter um pouco de dificuldade de encontrar esses sensores para automação, tá? E você já vai ver por quê. Bom, termopar o que é? Quando você tem ali
duas ligas metálicas que você faz a junção nas extremidades e aí uma das extremidades você coloca lá na ponta de medição do valor de temperatura, né? Onde você quer medir. E é justamente na diferença de tensão que é gerada por esses dois metais, né, que estão unidos, que você consegue fazer a medição da temperatura, a correlação com a temperatura. Então, neste tipo de sensor, o circuito ele não vai ler uma resistência, ele vai ler uma tensão. Tá? Isso pode ser interessante dependendo da aplicação. Por exemplo, ele tem aí, eu coloco os tipos, né? Porque quando você fala de termopar, aí você tem uma série de combinações de ligas metálicas para formar esse sensor. Então você tem um termopar tipo E, tipo J, tipo T, tipo K. Eu mostro aí as curvas de cada um deles. Né? Eles são parcialmente linearizados. Esse gráfico parece que é bem linear, mas em alguns casos ele pode ser não linear. Eles têm um grande range de atuação, a construção é simples, que é só a junção dessa liga metálica, tem um baixo custo, não precisa de uma fonte externa, porque ele por si só já gera esse diferencial de tensão, mas ele tem baixa estabilidade e, o principal, ele sofre interferência eletromagnética. Por ter duas ligas metálicas ali, quando você tem um sinal eletromagnético, uma onda eletromagnética, isso pode interferir no sinal de medição e talvez seja por isso que esse sensor não foi eleito, essa tecnologia não foi eleita para o uso em prédios comerciais, corporativos. Né? Imagina, a quantidade de onda eletromagnética que a gente está imerso, principalmente agora com essa linha sem fio, essas controladoras sem fio, isso tem sim impacto no elemento de medição desse sensor. Tá? Então, termopar são duas ligas metálicas, mas a gente vai encontrar isso aí mais na indústria. Bom, e por último nós temos o sensor de estado sólido, tá? É uma tecnologia mais recente. Tá? Como que é a constituição? É a junção, um PN de um diodo para a medição de temperatura. Isso aí não tem muita importância. Lembrando que aqui a gente está com o pé na prática, né? O interessante é que esse sensor ele tem um processo de medição similar ao termopar. Né? Então, por um diferencial ali de tensão nas junções é que você consegue determinar a temperatura do meio. Tá? Mas, de novo, esse é um tipo de tecnologia que a gente não encontra muito na automação hoje. Tá? Eu resolvi trazer o termopar e esse de estado sólido, porque pode ser que amanhã a gente encontre isso aí no mercado. Tá? As vantagens, então, a resposta também linear, baixo custo, mas ele tem um range de temperatura limitado, também sofre aquecimento e precisa de uma fonte. Tá? Então, esse aí é o sensor de estado sólido, também não encontrado muito na automação. Eu mostro o gráfico ali um pouco linearizado, principalmente às vezes na faixa que a gente gosta de trabalhar, e um esquema de ligação de como seria, um esquema muito simples. Né? Esse ADC é o conversor analógico digital, que no fundo seria a controladora que estaria fazendo a medição desse elemento aí, né, de medição. Bom, esses foram os 4 tipos aí de elementos de medição: RTD, termistor, termopar e estado sólido. Tá? RTD e termistor é o que a gente mais encontra no mercado. Tá? E agora eu vou dar uma passada nos tipos de sensores de temperatura. Lembrando que para a aplicação na automação predial, a gente normalmente precisa de sensores de ambiente, para medir a temperatura de uma sala, num duto de ar ou numa tubulação de água gelada ou água quente. A gente começa aqui pelos modelos para medição de água gelada e água quente. Todos eles precisam de um poço, tá? Que você está vendo aí à direita em cima. Esse poço tem que ser instalado na tubulação, ou seja, o sensor em si ele não entra em contato com a água. Ele vai ficar dentro desse poço
você coloca o sensor lá dentro, tá? Que é aquele elemento metálico, e ele vai fazer a medição. Então é importante que dentro desse poço, ele seja preenchido por uma pasta térmica, que vai fazer o quê? Ele vai facilitar a transmissão de temperatura entre a parede, né, metálica do poço e o sensor. Esta pasta térmica, ela resseca com o tempo e é necessário uma verificação. Aí acaba sendo um problema, porque quando ela resseca e o sensor está lá dentro, para você tirar, você acaba às vezes danificando o sensor, tá? Mas não deixe que ela resseque, porque isso vai interferir na medição, tá? Da temperatura. Abaixo aqui eu mostro também um sensor completo, já com a proteção dele para uma área externa e já com um poço embutido. É essa a cara dele, né? E à direita aqui embaixo eu coloco um sensor de medição de temperatura não invasivo, que ele é por contato, ou seja, você tem uma tubulação de água gelada e você abraça essa tubulação com esse sensor, e aquela parte laranja ali você tira, né, tipo uma proteção, e encosta na tubulação de água gelada ou água quente, e ela vai fazer a medição. Os que eu usei até hoje, eu tive problema, tá? A precisão não é muito boa, sofre muita interferência, e é interessante que você também tente passar bastante pasta térmica ali para facilitar, né? Para diminuir alguma interferência de ar ou alguma irregularidade na superfície que interfira aí nessa medição, tá? Mas tem sido utilizado porque é muito mais barato você utilizar um sensor desse do que você sair colocando vários poços de sensor de temperatura. Quando você quer, por exemplo, medir a temperatura de água gelada em cada fan coil, certo? Bom, o outro tipo aqui são os sensores de duto de ar, tá? Ele tem essa haste que você faz um furo no duto e você faz a inserção deste elemento aí de medição lá dentro do duto. À direita em cima você vê que a ponta é branca, porque normalmente sensores de temperatura e umidade eles podem estar conjugados num só elemento, né? Já mede tudo. E o que você precisa saber aqui é o tamanho dessa haste de medição. Por quê? Se o duto se a seção transversal do duto for muito grande e você tiver uma haste ali pequena, você talvez não pegue um valor muito adequado de temperatura, tá? Tem sensores que ele pegam a média do duto, né? Eles são realmente um elemento metálico e você faz tipo um S, né? Por toda a seção do duto, ele vai pegar então a temperatura média que está passando naquele duto. Isso é interessante, por exemplo, quando você tem um duto de retorno de ar sendo misturado com ar externo. Então essa mistura, às vezes pode estar internamente no duto ter variação de temperatura, então é interessante pegar a média. Aqui eu trago os sensores de temperatura ambiente, tá? São inúmeros modelos, principalmente agora a gente tem umas linhas, né, que são não só sensores de temperatura, mas são o que eles chamam de termostatos inteligentes, que no fundo eles já são controladoras, né? Então esse caso da Alerton aqui, à direita em cima, ele é já um termostato de rede, ele é BACnet, ele já pode controlar fan coil, válvula de água gelada, já tem um display ali e ele já está na rede BACnet, tá? Muitos outros sensores já falam até BACnet IP, e isso é interessante porque ele já joga a informação lá na rede primária, né? Não precisando passar em toda aquela sequência, às vezes para chegar no software, né? Ou na própria gerenciadora de rede, tá? Então, os sensores de ambiente, eles podem ser simplesmente elementos de medição, como esse à esquerda em cima, né? Como também podem ser sensores com display, né? E até permitir ao usuário o ajuste do set point, uma variação dele,
tá? E agora também, né, a gente está tendo aí no mercado sensores cada vez mais com design mais interessante, né, que eles têm até essa tecnologia OLED, né, e isso aí dá um aspecto mais interessante para o ambiente em termos de acabamento. Tá? E por último eu trago aqui um sensor de temperatura, no caso aqui é umidade de ar externo. Tá? Esse é um sensor adequado para você fazer uma medição de ar externo, tá? Porque ele tem essa proteção, né, que vai fazer com que a medição da temperatura absoluta ali seja mais precisa. Tá? É muito comum encontrar sensores de duto para medição de temperatura de ar externo e às vezes aonde você coloca sofre uma irradiação do ambiente ou de algum equipamento. Então esse sensor naturalmente ele é mais caro, mas a resposta dele é muito boa quando você precisa de uma precisão nessa temperatura externa e que via de regra é sempre interessante, porque se você tem controle do ar-condicionado e você quer fazer uma lógica de set point variável, é sempre bom colocar um sensor preciso externo para você conseguir ter uma base de referência, né, nas suas alterações. Aqui eu trago uma cópia, aqui eu tirei um print de um manual de um sensor, de uma linha de sensores. Tá? Então aqui é o que você vai precisar ficar atento sempre que você for selecionar um sensor. Você precisa ver o padrão de resistência desse sensor, tá? Se ele é 100 ohms, 1K, 2.2, 10K, tá? Vai ver se ele qual o tipo de material. Então você já sabe, se você tem ali a primeira linha 1K, 1000 ohms, níquel, isso aí é RTD, certo? Aí abaixo você tem de platina, você tem o sensor de médio, que é aquele sensor que eu falei de duto, né, que ele pega uma média de temperatura. Logo abaixo você tem o 2.2K e é um termistor, tá? Normalmente ele NTC. Então você precisa se atentar a esse tipo de elemento, né, para ver se o seu sistema consegue ler esse sensor. E o mais importante para mim é essa precisão, né? Que você pode ver que na automação predial, normalmente ali um sensor que é muito preciso é 0.1 graus. Abaixo disso você vai ter dificuldade de encontrar e vai acabar tendo que usar um transdutor também. Tá? Por quê? Porque a automação predial é voltada para o conforto. E um sensor muito preciso, ele precisa, né, de uma eletrônica mais precisa e tudo isso fica mais caro. Tá? Então, mas é interessante você ver porque tem sensores que são até uma precisão até maior do que 0,5 graus e que para mim já começa a não fazer muito sentido. Tá? Sempre que for possível, selecione o sensor com a maior precisão, ou seja, 0,1, 0,2 graus é importante. E abaixo também você tem ali o coeficiente, né, que é a taxa de alteração da resistência por temperatura. É aquilo, você tem que ter em mente que na automação você vai encontrar, como eu estou te mostrando aqui, ou RTD ou termistor. Tá? Qual que é o mais, vamos dizer assim, o mais preciso? Tá? Porque em termos de range de atuação, os dois são iguais. Então, com relação à linearidade, o RTD ele é linear, o termistor ele é logarítmico, né? Então você talvez tenha que usar um transdutor, desculpa. Mas normalmente os termistores eles são mais precisos, por quê? Porque a resistência varia mais com a temperatura. Tá? No RTD você pode ter sensores com uma precisão menor, mas como eu disse, sempre olhe no catálogo. Para as aplicações de conforto, a gente tem aí nas duas tecnologias sensores com boa precisão.
E fechando aqui, eu mostro um exemplo de configuração. Então aqui é uma controladora do fabricante Johnson Controls, tá? A tela de configuração, você abre ali o elemento de entrada analógica que está configurado ali para um dispositivo, e você pode ver aqui os tipos de leitura de dispositivo que ele pode ler, né? Então ele aceita lá o termistor, tá? O tipo 2, tipo L, ele também lê o RTD de níquel e de platina, tá? Então é isso. Óbvio, você não precisa abrir o software para ver isso, no próprio manual da controladora, do sistema, você vai ver isso, mas é importante, tá certo? Bom, espero poder ter esclarecido, né, todas as dúvidas, né? Eu já tive muito essa dúvida, né, que você vê essa sopa de letras e você não sabe especificamente para que serve. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço.